nosso boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a nossa exposição é transmitida pelo Face Aurélio Robles e compartilhada pela comunitária Vida Nova. Antes de iniciarmos a nossa exposição, nosso bate-papo de hoje, eu convido a todos a fecharem os olhos e, em agradecimento aos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pelo momento de estarmos aqui hoje, sermos chegados até esta data e podermos conversar com os amigos que estão aqui, como aqueles que estão assistindo online. Dizemos, Divino Amigo, Mestre Jesus, obrigado pelas oportunidades, obrigado por tudo que nos concede. Permitir que hoje tua espiritualidade, os amigos dedicados aqui ao Pátria do Evangelho, possam nos assistir, assistindo a todos que vão participar, quer ouvindo, quer nós falando, para que a tua mensagem chegue conforme tu deseja para cada um de nós. Que essa paz que agora sentimos possa ser compartilhada com todos que estão participando direta ou indiretamente deste evento. Obrigado. Abençoa nossos propósitos, se conosco, que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje, o central, é do livro Pão Nosso, né? Do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos, né? É o capítulo, eu não marquei aqui, mas deve ser o capítulo 25, por exemplo. É o capítulo... Então, mas nós vamos... O capítulo é relativamente curto, então nós vamos falar um pouquinho do filho pródigo, propriamente dito, né? Vocês conhecem, ou todos nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, né? Então vamos ver o que nós temos para hoje, né? A gente não vai falar aquela passagem na íntegra, mas pelo menos os pontos principais. E eu encontrei uma matéria que reproduz aquela colocação, a parábola, porém, ele tem um outro título, Filho Perdido, né? Então vamos ver o que se trata do filho perdido. Jesus continuou, um homem, o mais novo, tinha 2 filhos. O mais novo, ele disse, né? Meu pai, dá-me a minha herança, a minha herança, e reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os bens, né? Todos os bens irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um do cidadão daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, né? A fim de cuidar de porcos.
a fim de cuidar de porcos, né? E ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui passando fome? Vê que situação difícil, né? O pai tinha tudo, né? E ele ali passando fome. Mas isso é uma colocação de Jesus, né? Para ilustrar a parábola. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou, né? O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse a seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vestem nele. Coloquem um anel em seu dedo e calça-lhe os pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, alegrarmos-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música, né? Ouviu música e né? E a casa estava, né? Música e dança. E o que aconteceu com ele que viu, né? Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedecia às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ciúme, né? Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai:
meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui eu encerro o que iria escrever dos evangelhos, né, tirado do evangelho, para dizer o seguinte: essa parábola, ela tem algumas interrogações, algumas interpretações distorcidas, ou entendida segundo o alcance de quem tentou explicar, né? Tentou explicar. Mas tentou explicá-la. Não é um assunto para hoje, né? Só estamos adiantando. Apesar das polêmicas que a palestra que representa as duas facetas da humanidade, os que se acomodam julgando-se salvos, e aqueles que saem, esbanja, aqueles que se arrisca, se aventura. E nessa aventura conhece as ilusões, conhece uma vida fácil, uma vida festiva, e acaba estragando a parte da riqueza. Não entendamos aqui a riqueza material. Jesus usou daquilo que seus contemporâneos podiam entender. Então ele propôs isso aí, ele achou melhor para representar essa parábola do filho pródigo, desse pai com dois filhos, né? Um aventureiro, o espírito aventureiro, o outro acomodado. As traduções evangélicas não retratam muito bem a realidade, né? Só passa para nós a ideia de um filho esbanjão, né? Esbanjador, e de um filho que fica fiel ao pai. Será que foi essa a intenção do Cristo? Isso deu, como eu falei, deu bastante polêmica, porque interpretaram aí que basta nos arrepender e o Pai dá melhor. Porque lá nas colocações de Jesus, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, né, diz o seguinte, do Evangelho de Lucas e o Evangelho... tem outros evangelhos, desculpe, eu não anotei aqui. Então ele diz assim, porque lá diz assim há muito mais alegria no céu, no céu por um pecador que se arrepende do que aquele que vive todo o tempo com Deus. Não é condizente, diríamos assim, não soa bem. Será que Deus é tão parcial assim? O que é bajulação? Quando falar que há mais alegria por um pecador que se arrepende, então todo mundo tem que sair por aí e cometendo pecados. Não é a mensagem espírita não vê assim.
A doutrina espírita não vê desse jeito. Ela vê o seguinte: aqueles que se acomodam achando que estão salvos, ficam ali, não progridem, não evoluem a vida toda, fica ali. Enquanto aquele outro que sai caminhar, ele faz bobagem, ele gasta, depois ele passa fome. Então fala que ele passou fome, e depois, quando ele viu que os empregados, qualquer um na casa do pai, isso figurativo, tinha mais coisa para ele, tinha mais comida que ele comia à vontade, ele passava fome ali, ele resolve voltar, né? Mas será que nessa viagem de volta foi simplesmente ele caminhar, ele já chegou? E dá a impressão, do jeito que fala na parábola, que ele caminhando ele já chegou. Vocês conhecem uma música, eu acredito que todo mundo conhece a música do Sérgio Reis? É mais ou menos aquilo, né? Ele fala que se apaixonou, foi procurar uma mulher dos olhos, parece que é os olhos verdes, não sei. Pois, né? Depois, quando ele achou, correu para lá, correu para cá. Quando ele encontrou com ela bebendo no bar, né, nos braços de outro. Aí ele resolveu regressar. Aí na música, eu acho que retrata bem o pensamento da parábola, porque é em cima dessa parábola. Ele fala: na minha viagem de volta, a vergonha e a solidão, né? Sem saber se iria bem-vindo pelo pai, pelos irmãos, né? Pelos irmãos. Então ele coloca mais alguma coisinha. Eu acho que essa retrata mais o pensamento, porque aquele que volta, ele sofre muito, a sua volta não é fácil. Então talvez Jesus tenha dito isso, mas infelizmente as traduções bíblicas e os tradutores, convencionados pelos interesses das religiões, colocaram ali que simplesmente ele se arrependeu e Deus salvou. Não é, a gente sabe que não é bem assim. O relato dos amigos espirituais nos dizem do sofrimento, e a gente que está constantemente em comunicação com os espíritos sofredores, a gente vê a situação que eles passam, né? Não é de repente, tem que resgatar. A doutrina espírita fala pelo resgate. Mas vamos continuar com a nossa. Agora eu vou falar da lição, dos filhos pródigos propriamente dita. Como todo livro do Emmanuel, principalmente os 4 livros, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva, e também o livro Palavras da Vida Eterna, eles foram escritos no intuito de dar uma interpretação diferente no Novo Testamento. Então, todo capítulo, toda mensagem começa com um versículo do Novo Testamento, né? Ou seja, dos Evangelhos, ou seja, dos Atos dos Apóstolos. E aqui não é diferente. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Está no Evangelho de Lucas, né? O capítulo 17, o capítulo 15, melhor dizendo, versículo 17. Então vamos ver as colocações do Emmanuel sobre a passagem. Ele diz: examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. Quer dizer, se nós olharmos assim, dá essa ideia mesmo, né? Prevalece essa ideia. Foi por essa razão que eu coloquei a parte acima, né?
O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as atividades diferentes. O filho, quando Jesus disse do filho pródigo, ele não quis dizer simplesmente de um gastão, né? De um esbanjador. Ele mostrou, deixou para que nós estudássemos, para que a inteligência dos intérpretes fosse se desdobrando e nós víssemos quantos filhos pródigos existem no mundo. Então, esse é o espírito da mensagem de hoje. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, desviando de posições diversas. Então, onde houver uma atividade humana, alguém que está ali em tarefa, quanta gente desperdiça, né? Então é isso que o Emmanuel quer passar para nós. Quantos filhos, né, os filhos, quantos que em situações diversas esbanja o que tem, esbanja a dádiva grande. Então ele diz assim: grandes cientistas da Terra são perdulários, quer dizer, esbanjadores, né, da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Porque ninguém é cientista por acaso. É lógico que um cientista, ele precisa estudar, precisa se esforçar, mas a inteligência alguém lhe deu, né? E ele esbanja aquela sentença: artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através das aventuras mesquinhas e ainda caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Quantos artistas existem? Vamos pensar nos artistas: cantor, compositor, o artista que é um grande pintor, um grande escultor. Aquele compositor, quantas vezes ele aproveita da inteligência dele e compõe uns versos menos dignos, imoral, incentivando a sensualidade, incentivando a cobiça, ou mesmo fazendo apologia para o crime. Aqueles que se dignam a interpretar essas músicas são coniventes. Eu me lembro uma certa vez, meu irmão estava aprendendo a tocar violão, não sei quem falou assim para ele: vamos cantar a música Cabocla Teresa. Ele falou: de jeito nenhum. Falou: porque ela fala de um crime, faz uma apologia a um crime. E ele não quis cantar. Eu que não tinha pensado nisso naquela vez, fiquei pensando, como é verdade. Como às vezes nós cantamos uma musiquinha, né? Sinceramente, muita gente me critica, mas vocês lembram dos Mamonas Assassinas? Era bonito, era engraçado, era gostoso, mas o que eles falavam de bobagem, que eles colocavam de bobagem na cabeça dos jovens, dos adolescentes, principalmente os jovenzinhos adolescentes, era demais, né? Não quero fazer nada, alegar nada, fazer alusão nenhuma com o acidente que eles sofreram. Mas eu não gostava, sinceramente, não gostava das colocações dele.
Em toda parte, vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. Em todos os lugares nós vemos. Então essa parábola do filho pródigo atinge todo aquele que desperdiça as qualidades, desperdiça as coisas boas, desperdiça as dádivas, as dádivas que recebeu de Deus. Não é que isso a gente não pode contar uma piadinha, a gente não pode brincar, a gente não pode fazer... Não, pode, mas não podemos fazer daquilo um vício, não podemos fazer daquilo uma constante aplicação, porque isso, por menos significante que nós sejamos, sempre tem alguém nos imitando. Sempre tem alguém que vem atrás e fala, ah, não, ele já tem essa idade, ele fala, eu também posso falar, eu também posso fazer isso. Tá? Então, o nosso exemplo, não desperdiçar as virtudes com que Deus nos aquinhou, esse é o pensamento. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz, íntima exclama, desalentado: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão de paz, guarda o pão, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. É para entender isso, né? Quantos, né? Que depois de estar numa situação, ele se vê a fome de paz que está torturando, ele vê que ele não é feliz. Nós falamos de artistas, de cientistas, né? Que dizer de médicos também, que usa da sua profissão para ganhar dinheiro através de abortos clandestinos, né? De certas desobediências. Esses, em se desencarnando, eles vão ver que eles não aproveitaram as virtudes com que eles foram aquinhoados, as qualidades, a inteligência. Então, nesse pensamento é que nós resolvemos trazer essa mensagem do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos. Então, saibamos de hoje em diante que os filhos pródigos, o filho pródigo não é aquele que pega o dinheiro do pai e vai gastar, não. O filho pródigo é aquele que gasta o capital do pai. Mas de qual pai? O Pai Celestial, de Deus, gasta as virtudes com que ele foi aquinhoado. E todos nós, mais ou menos, né? Não somos cientistas, não somos cantores, não somos artistas, mas temos coisas que nós desperdiçamos. Quanto tempo nós desperdiçamos? Temos inteligência para aprender. Quantas vezes nós usamos nossa inteligência para bobagem? Ou não a aplicamos quanto queria, quanto podia? Então, por essa razão, nós também somos seres. Então, ele conclui aqui: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vezes preferem aflitivas deixa eu ver aqui.
O mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora em hora, milhares de vezes preferem aflitivas exclamações iguais a essas. Então, pensemos nisso. Quantos filhos pródigos? A mensagem de hoje é só isso, gente. Mas nós pensemos, se não estamos tendo muita prodigalidade naquilo com que Deus nos aquinhou. Então, era só isso que eu tinha para a noite de hoje. Agradeço a todos e vamos agora para os passes. Convido os médicos passistas